O Sol, a estrela no centro do nosso sistema solar. Sua superfície se agita com violentas erupções, tornados magnéticos e misteriosos pontos escuros. O Sol é basicamente uma bola gigante de plasma e está sempre emitindo energia. De onde vem a grande força do Sol? Como a nossa estrela nasceu? E sua imensa energia um dia pode consumir o nosso planeta? O Sol é tanto o criador da vida como seu destruidor final. Para descobrir, vamos decompor o Sol. Separando suas camadas escaldantes. Mergulhando em seu núcleo. E revelando os segredos escondidos no coração da nossa estrela mais próxima. Mistérios do Universo. Dentro do Sol. A 145 milhões de quilômetros do planeta Terra, uma usina de força cósmica dá forma ao nosso mundo. O Sol. Um reator nuclear gigantesco, 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Sua influência se estende para as regiões mais remotas do sistema solar. Ele sustenta toda a vida e nos protege de uma galáxia inóspita. Os elementos básicos do universo são as estrelas. E o Sol é uma estrela. E quanto mais sabemos sobre o Sol, mais sabemos sobre o próprio universo. Toda a energia do meu corpo, que estou usando para falar e me mover, originalmente veio do Sol. É verdade que o Sol dá, mas ele também tira. O Sol nos dá a vida, nos sustenta, nos protege, mas também pode nos destruir num instante. O Sol é mais do que uma bola de gás. É um motor complexo. Seu exterior é um oceano de plasma fervente. Abaixo dele, há uma camada brilhante, pontuada por manchas solares escuras e violentas. A 190 mil quilômetros de profundidade, o plasma gira em enormes vórtices, empurrando o calor do Sol para a superfície. Em seu centro, uma fornalha nuclear produz energia equivalente a 100 bilhões de toneladas de dinamite por segundo. Todas essas camadas trabalham juntas para formar um motor cósmico colossal que move a vida na Terra. Mas toda essa energia tem um lado sombrio. Essas imagens de satélite em tempo real mostram tempestades solares letais na superfície do Sol. No pico de atividade, ele pode ejetar cerca de 20 delas por dia. Esses picos de energia que atingem o nosso planeta podem danificar as redes de transmissão e provocar extensos blackouts nas cidades. Não são coisas saídas dos filmes de ficção científica de Hollywood. Temos tempestades solares o tempo todo. Mas uma grande de verdade poderia impossibilitar a nossa civilização. O Sol pode produzir uma tempestade sem aviso. A superfície do Sol é uma camada altamente volátil de plasma, com 2.400 quilômetros de profundidade. Violentos campos magnéticos abrem caminho através dessa massa fervilhante. Os campos geram ejeções de matéria solar de milhares de quilômetros de altura. Algumas delas desabam em erupções solares, liberando explosões de radiação. Outras irrompem como enormes tempestades de fogo, ejetando bilhões de toneladas de plasma superaquecido a milhões de quilômetros por hora. As tempestades solares levam apenas alguns dias para chegar à Terra. Mas a radiação de uma erupção solar pode nos atingir em minutos,
criando uma ameaça mortal para os voos tripulados. Por isso, o telescópio do Sargento O'Connell monitora constantemente a superfície do Sol em busca de erupções solares. 7h41 da manhã. Tem uma região que parece brilhar o bastante para produzir uma erupção. Agora ela brilha como uma erupção, mas não é tão grande assim. Então, agora nós só vamos continuar a observá-la, monitorá-la. A Força Aérea não é a única organização que observa a atividade do Sol. A milhões de quilômetros da Terra, uma frota de satélites da NASA observa de perto essa região brilhante. Essa área volátil pode entrar em erupção a qualquer momento, lançando radiações mortais na direção de aeronaves da Terra. É grande. Veja lá. Quando eu ouço esse alarme de explosão tocar, a coisa é bem séria. O alarme diz ao Sargento O'Connell que a erupção já começou na superfície do Sol. Olha aqui, é o início da nossa erupção. A causa desses fenômenos está nas profundezas do Sol. O magnetismo. O campo magnético solar se origina a 190 mil quilômetros da superfície. Aqui, cada camada se move mais rápido que a camada inferior, agitando o plasma altamente carregado entre elas. Isso gera campos magnéticos enormes em todo o Sol. Estes campos potentes perfuram as camadas externas, formando enormes ejeções de plasma, que entram em erupção repentinamente. É um momento tenso para o 2º Esquadrão do Tempo da Força Aérea, mas por enquanto eles só podem observar e esperar a próxima atividade do Sol. Esse é o alarme do fim da erupção. Essa região não está mais brilhando, porque ela já terminou. 8h15 da manhã. Desta vez, tivemos sorte. A erupção se esgotou antes que pudesse escapar do Sol e atingir a Terra. Nosso Sol exige vigilância constante, mas outras estrelas têm um gênio ainda mais violento. O cosmos fervilha com uma ferocidade magnética. Quando pensamos nos riscos que o Sol oferece, um dos maiores tem a ver com os campos magnéticos. Ele tem campos fortes, e o tamanho e força do campo estão ligados à taxa de rotação de uma estrela. E quando uma estrela é jovem, ela gira muito mais rápido e tem campos magnéticos muito mais potentes, que geram explosões muito mais fortes na superfície. Violento e volátil, com 5 bilhões de anos, o Sol se torna mais perigoso com o tempo. Seu comportamento caótico ameaça a tecnologia de todo o planeta. Previsão do tempo, comunicação, bancos, a internet, tudo isso seria danificado e até destruído por uma grande tempestade solar. O sistema de alerta que temos agora é melhor do que nada, certamente. Mas é suficiente? Eu diria que não. Mas o Sol oferece pistas que podem nos ajudar a prever seu comportamento. Se afastarmos os gases da atmosfera do Sol, vemos discos negros do tamanho de um planeta que se movem em uma camada de plasma fervilhante. Manchas solares. Quando as segmentamos, vemos que elas não são superficiais. Áreas de plasma escurecido existem logo abaixo e se estendem ao longo de milhares de quilômetros no interior do Sol. Sempre que vemos essas manchas, sabemos que o campo magnético é muito intenso e muito violento nessas áreas. E quando há muitas manchas solares, também há erupções e elevações, coisas que são ejetadas do Sol. Mas quando pudermos ver as manchas solares da Terra, talvez seja tarde demais. Bill acredita que a resposta não é apenas observar o Sol, mas também escutá-lo.
Logo abaixo da superfície do Sol, os gases são muito turbulentos, então há alterações muito rápidas na pressão com gás girando para todo lado. E tudo isso produz som. E o que estamos fazendo é medindo os efeitos das ondas sonoras no Sol. A rede de 6 observatórios de Beale, espalhados pelo mundo, detecta o deslocamento constante da superfície do Sol e grava o som que esse movimento cria. Esses sons, em tempo real, revelam o que está acontecendo sob a superfície. Se puder identificar o que gera as ondas sonoras, Beale pode prever quando as manchas solares vão ocorrer. Beale acredita que a origem desses sons está nas profundezas do Sol, onde surgem as manchas solares. Quase 65 mil quilômetros abaixo da superfície, enormes correntes de convecção giram o plasma em círculos infinitos. Quando perturbações magnéticas afetam as correntes, o plasma resfria e escurece. Antes de irromper a mais de 2.000 quilômetros por hora, criando ondas sonoras turbulentas. 2 dias depois, ele emerge como uma mancha solar. Um aviso de que uma erupção violenta pode acontecer em alguns dias. O objetivo agora é prever o comportamento do Sol com vários dias de antecedência. O objetivo é prever eventos solares. Estamos trabalhando nisso. Quanto mais nós ouvirmos o Sol, mais vamos saber sobre ele. As manchas solares não só desvendam os mistérios do nosso astro-rei. Elas também destacam como o nosso sistema solar é estranho comparado ao resto do cosmos. Evoluindo aqui na Terra, criamos esse maravilhoso ponto cego. Observamos as condições à nossa volta e dizemos: ei, essas devem ser as condições normais no resto do universo. Mas, na verdade, em certos aspectos, somos muito diferentes da norma. E uma delas é termos só uma estrela no nosso sistema solar. A maioria das estrelas do céu está em sistemas estelares binários orbitando 2 estrelas. Quando há 2 estrelas coexistindo, evoluindo juntas, não há motivo para o relacionamento ser similar. A origem do comportamento caótico da nossa estrela vem do lugar mais extremo do sistema solar. Um gigantesco reator nuclear, 10.000 vezes maior do que a Terra. O núcleo. Um dia poderemos aproveitar sua imensa energia? O Sol contém mais de 99% de toda a massa do sistema solar. Ele produz 9 milhões de vezes o consumo anual de energia dos Estados Unidos a cada segundo. A origem de toda essa energia está nas profundezas do Sol. O núcleo. 10 vezes mais denso que o chumbo, ele arde a 15 milhões de graus e se comporta como um gás. A pressão extrema converte os átomos de hidrogênio em hélio, liberando energia equivalente a 100 bilhões de toneladas de dinamite por segundo. Esta gigantesca ogiva termonuclear alimenta toda a vida no nosso planeta. Antes que a luz possa emergir da superfície do Sol, ela deve passar por uma transformação incrível. Tudo começa nas profundezas da nossa estrela. A fornalha escaldante do núcleo emite uma energia letal, a radiação gama. Sem filtragem, diretamente do núcleo, esses raios destruiriam a vida na Terra. Mas o Sol não se resume apenas ao núcleo. Uma camada de plasma 10 vezes mais densa que rocha envolve o núcleo.
À medida que a radiação avança pelo corpo denso do Sol, ela se torna cada vez menos agressiva. E depois de 170 mil anos, ela finalmente chega à superfície, transformada na luz solar que vemos. Nossa estrela pode ser pequena, mas seu núcleo estável garante que ela continuará ardendo sem parar por mais 5 bilhões de anos. Mas isso não significa que ele sempre será um vizinho confiável. O Sol esconde um perigo mortal, que se estende por todo o sistema solar e ameaça tudo que estiver em seu caminho. A Terra corre riscos constantes devido às tempestades solares. Mas o nosso Sol oculta uma outra ameaça silenciosa. Ela se estende por todo o sistema solar e compromete até as viagens espaciais. Sua origem está nas profundezas da nossa estrela. O lugar mais quente do sistema solar está a 650 mil quilômetros da camada externa do Sol. O núcleo. Ele empurra a energia para a superfície, mas não se detém nela. A força desse fluxo também ejeta 4 milhões de toneladas de plasma no espaço a cada segundo, criando uma gigantesca nuvem fumegante de gases corrosivos. Eles queimam a mais de 500 mil graus, 200 vezes mais quente que a superfície do Sol. É o chamado vento solar. O campo magnético do nosso planeta forma um escudo natural, que desvia o vento solar e cria os shows de luzes que chamamos de aurora boreal. Estamos a salvo na Terra, mas assim que nos afastamos dela, ficamos totalmente expostos. Eu acho que esse é o maior obstáculo que nós temos para a exploração do universo. É como estar num reator nuclear. Então temos que proteger as pessoas quando elas viajam ao espaço por causa da radiação. Mas o vento solar é bem diferente do clima da Terra. Partículas altamente carregadas viajam pelo espaço a mais de 1 milhão de quilômetros por hora. Desde o surgimento do Sol, o vento solar tem se moldado ao sistema solar. Quando uma estrela explode a centenas de anos-luz de nós, ela produz partículas carregadas de energia que chamamos de raios cósmicos. No momento em que chega à Terra, um único próton, uma partícula minúscula, pode ter tanta energia quanto uma bolinha a 160 km por hora. Se as partículas cósmicas nos atingissem diretamente, sua velocidade e energia partiriam o DNA humano ao meio. Mas a proteção vem de um lugar improvável. Talvez você veja o Sol como vilão porque tem campos magnéticos que rearranjam e criam essas explosões que causam tempestades solares aqui na Terra e trazem efeitos negativos. Mas são esses campos magnéticos que nos protegem dos perigosos raios cósmicos. O vento solar se irradia através de todo o sistema solar, arrastando com ele o campo magnético do Sol. Essa extensão forma a heliosfera, uma enorme bolha de partículas altamente corrosivas que também desviam a radiação. Este campo de força solar nos isola dos raios cósmicos letais que viajam pelo universo. Sem isso, a vida na Terra seria impossível. O Sol é apenas um entre bilhões de motores cósmicos que iluminam a nossa galáxia. Descobrir o processo de formação dessas estrelas poderia revelar as origens do sistema solar e o destino explosivo que nos aguarda? O Sol criou todos os planetas do sistema solar. Sua energia alimenta todos os seres vivos do universo conhecido. Agora, cientistas de todo o mundo tentam desvendar o mistério da origem da nossa preciosa estrela. Quanto mais sabemos sobre o Sol, mais aprendemos sobre o próprio universo. De onde veio o Sol, o que ele vai fazer em bilhões de anos. A única forma de descobrir isso
é observar as estrelas próximas e analisar suas diferenças e semelhanças com o Sol. Estudá-las pode esclarecer o nosso passado e apontar em direção ao futuro. Os cientistas acreditam que a origem do Sol remonta a quase 5 bilhões de anos, quando o nosso sistema solar era um redemoinho caótico de poeira e gás. Dissipar essa nuvem densa revela uma estrela embrionária, formada pelos destroços. Ao longo do tempo, a pressão no centro da nuvem aumenta a temperatura a mais de 10 milhões de graus. Agora, ela só precisa de uma faísca para se incendiar. O Sol protege o nosso sistema solar. Seu violento fogo nuclear e sua luz intensa fornecem toda a energia para a vida na Terra. Mas ele não vai viver para sempre. O interessante de estrelas como o Sol e todas as outras estrelas é que são como as pessoas. Elas nascem, evoluem, morrem. E é uma ironia depender de uma estrela como o Sol. Porque ele dá a luz que gera a energia necessária, ele sustenta toda a vida na Terra, mas no final das contas, o mesmo Sol vai destruir a Terra e toda a vida no planeta vai deixar de existir. Uma supernova pode ter dado vida ao nosso Sol, mas os cientistas acreditam que nossa estrela terá uma morte diferente. Depois que todo o hidrogênio do núcleo for consumido, o Sol vai acionar seu último reator. O núcleo vai desabar e aquecer, iniciando a fusão das camadas. Quando essas camadas começarem a se incendiar, o Sol vai entrar em uma lenta agonia. Ele vai aumentar de tamanho e se tornar uma gigante vermelha. O Sol vai consumir a Terra e, finalmente, as camadas exteriores entrarão em combustão. Tudo o que vai sobrar da nossa estrela será uma brasa de carbono brilhante que vai desaparecer na escuridão. Essa é a história de todos nós, eu acho. As estrelas acabam morrendo. Outras estão sendo criadas o tempo todo, agora mesmo. Mas no final elas vão parar de nascer. Não vai mais ter gás no universo para criar as estrelas. E um dia vai restar só uma estrela. Daqui a alguns trilhões de anos. Uma pequena anã vermelha, fraca, gelada. E ela vai se desfazer com o tempo. E o universo será escuro. Mas nossa estrela de meia-idade ainda vai viver por muito tempo. O Sol tem alguns bilhões de anos agora, e eu posso afirmar que ele vai viver ainda até uns 10 bilhões de anos. Então a gente ainda tem uns 5 bilhões de anos até isso acontecer. Então nós ainda estamos a salvo do Sol. Acho que ele viveu uma boa vida. Por enquanto, nós vivemos lado a lado com o Sol e nos aquecemos com sua luz. Quando o Sol encerrar o seu ciclo de vida, o planeta Terra vai encerrar o seu ciclo de vida junto com ele. E nós, passageiros da Terra, vamos fazer parte desse ciclo de vida. Talvez a gente nunca o entenda totalmente, mas usando o conhecimento que temos sobre física, matemática, ciência e astronomia, sabemos mais sobre ele todos os dias. Eu acho que isso é essencial para o nosso futuro. Nosso Sol é um motor cósmico perfeitamente ajustado. Com um núcleo que produz vastas quantidades de energia. Um corpo denso e borbulhante que abranda a radiação. E uma atmosfera que cria um escudo protetor ao redor de todo o sistema solar. Nossa estrela irá sustentar a vida na Terra durante milênios, desde que possamos conviver com seu lado sombrio. Versão brasileira, Vox Mundi.